Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Termingore da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos dar continuidade, então, né, ao estudo. Agora, hoje é vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, continuando, Jesus pede graças para a sua mãe. Tendo recebido a bênção paterna e ouvido o consentimento divino para a minha vinda ao mundo, supliquei ao Pai se dignasse dar alguma remuneração à muito dileta mãe pelo agasalho tão grato que me dera em suas vísceras durante esses 9 meses. Meu pai condescendeu com todo amor e benignidade a este pedido e, raptando minha mãe num sublime êxtase, fê-la ver e contemplar a divindade com todas as perfeições, regindo-a com o seu poder, a fim de que sua alma não se tornasse gloriosa e beata e fosse em seguida capaz de retornar ao uso dos próprios sentidos. Esta visão beatífica foi de um modo admirável e nela permaneceu a alma de minha mãe acumulada de maior graça e perfeição. Então, olha que coisa incrível, né? Jesus, ele pedindo para o Pai para dar alguma coisa para a mãe dele, né? E olha só o prêmio de Deus. É espiritual, o prêmio de Deus é esse. Queira somente esse prêmio de Deus, meu irmão, minha irmã. Queira. Só esse prêmio de Deus. Que é esse receber a bênção paterna, né? Que é o que Jesus pede para nós. Quando Jesus quer pedir para você, né, para que Deus possa dar para você uma graça, a graça são luzes. A graça é conhecimento. É conhecimento. Tá vendo? Então, quando eu vivo aqui na minha comunidade, na nossa comunidade, quando a gente está sendo abençoado por Deus, são livros. São livros. Ah, mas Aline, então ele não te leva num êxtase para você contemplar a divindade com todas as perfeições? Então, é o seguinte, eu tenho êxtases, muito êxtases, mas não assim do jeito que a gente imagina, né? O êxtase que a gente tem é estando acordado, aqui é como se eu estivesse sonhando acordado, né? Para mim, eu tive ontem mesmo um êxtase, né? Na hora que eu estava ouvindo o próprio áudio meu, eu tenho êxtases, que são momentos assim, que você está fazendo aquilo que você está fazendo, você está trabalhando ali, ouvindo, mas eu ouço com muita atenção, eu me abstraio, eu consigo abstrair a minha atenção, né, para estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu consigo. Isso é um dom que eu recebi, né? Então, enquanto eu estava ouvindo meu áudio ontem, Jesus falava comigo sem parar, sem parar, sem parar, mostrando toda a engrenagem da divina vontade. Aí depois, na hora que eu estava dirigindo e ele mostrava para mim e explicava para mim, olha, imagina que essa engrenagem são estradas, várias estradas que você está seguindo, e aí tem aquele corredor do ônibus que vai direto, que leva uma porção de pessoas, sem parada, e tem o trânsito dos carros, dos caminhões, né, o trânsito normal. Nesse trânsito normal, né, aí é muita gente andando e acontece que um carro estraga, né, atrapalha todo o trânsito, né, daí ou acontece um acidente, né, uma colisão, também para tudo a via. E aí o filho da divina vontade, aquele que está voando por cima. É como se eu fizesse uma ponte que fosse mais rápido e que não tivesse perigo de acontecer nada nessa ponte, porque nessa ponte só pode ir aqueles que estão indo em direção, né, mais rápido, então são os mais ricos, né, aqueles que não tem perigo do carro estragar, porque eu não vou permitir que o carro estrague, né, tipo assim, eu que tô levando a pessoa,
né? Então, é assim que a gente vai entendendo a divina vontade por causa, né, das explicações de Jesus. E ele manda livros, manda vídeos, né, manda vídeos que vão esclarecer a gente, conteúdos de fora, né? Então, assim, isso tudo é para a gente poder crescer, né, na divina vontade. Então, acontece fatos, né, que eu acho interessante eu colocar no testemunho, né, que a sinceridade e a humildade, né, e a transparência e a honestidade dessa missão nossa faz com que a gente esteja sempre um passo à frente. Não é o conhecimento, né, que faz a gente estar um passo à frente, tá? O que faz a gente estar um passo à frente é o esvaziar-se, é a gente ser vazio, né? E da gente dar atenção para Deus. Então, uma coisa que é muito importante, que aconteceu ontem, que eu quero que vocês tenham cuidado, né? Quando vocês estiverem ouvindo o meu estudo, vocês não vão viajar na cabeça de vocês para um outro lugar, né? Entendeu? Porque assim, eu estou ouvindo o meu estudo, mas eu estou dentro do meu próprio estudo. E Jesus está ali me ensinando aquele estudo, aquele conteúdo. Ele não me leva para outro lugar, para outro conteúdo, para outra visão, entendeu? Ele não me leva, ele me leva só para ficar contemplando exatamente o texto que eu estou ouvindo, ou o texto que eu estou lendo. Então, né, aí aquele texto que eu estou lendo, ele pode iluminar com alguma coisa que eu já li, que está guardado dentro de mim. Lembra que eu falo para vocês que a gente lê muito e fica guardado dentro da gente? Eu já falei aqui, né, que você viveu agora, né, que você leu, e Deus depositou dentro de você o conhecimento, tá ali. Então, na hora que você está contemplando o texto de uma meditação, aí você entra nesse momento de êxtase que eu digo, dele te levar para contemplar tudo isso, de entender tudo isso, né, e compreender a cabeça de Deus, porque assim, contemplar a divindade com todas as perfeições, eu penso que é entrar na cabeça de Deus. E Deus te mostrar, né, na sua cabeça, ele entrar na sua cabeça e você entrar na cabeça dele, você tá entendendo? Então, ele mostrar conhecimentos dele, entendimentos que ele quer dar para você, né, que ele é um presente muito grande. Você imagina, Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão, uau, onisciente, onipresente, onipotente. E ele entrar na sua cabeça, como ele fez aqui com Maria, ele entrar na sua cabeça, ele se abaixa tanto, mas ele se abaixa tanto para poder produzir material humano para que você possa entender. Deus, ele descer para explicar o trânsito para você na hora que você está dirigindo, é uma coisa assim, é uma caridade tão grande de Deus. Então, por que ele faz isso? Porque ele gosta de você demais. Porque ele cuida de você demais. Porque ele considera você demais. Então, se ele pediu graças para a mãe dele, ele pede para mim também. Ele fala assim, tá vendo? A Aline, pai, olha lá. A Aline, ela fez um estudo que ela se deixou vazia, totalmente para eu conduzi-la. E aí eu quero dar um prêmio para ela. Eu quero dar mais conhecimento, eu quero abrir mais a mente dela para ela entender. Na hora que eu falei sobre engrenagem ontem, era Deus falando, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado. Eu sabia, eu tinha pensado, mas sabe quando você pensa nos êxtases? E é muita coisa que vem no êxtase, é muito conteúdo e você entende, mas você não consegue produzir em palavras, porque Deus te levou para a mente dele, e a mente dele é muito grande. Você entende, mas você não consegue trazer para as suas palavras. É muito difícil isso. E aí, ontem eu consegui produzir em palavras, porque foi ele mesmo produzindo através de mim. E daí, na hora que eu fui ouvir o meu próprio estudo, ele me levou para outro conhecimento, para outra, né, dimensão de conhecimento. Então, é exatamente isso que Nossa Senhora acontece com ela. Eu acredito plenamente que é a mesma coisa que acontece com ela. Não é ela ir lá e ver Deus. Não é ela sair de si e ver Deus, o corpo de Deus, a pessoa de Deus, a cara de Deus, o sorriso de Deus, o abraço de Deus. Não. É a mesma coisa que acontece comigo, que aconteceu com Nossa Senhora. Ela contempla a divindade. Contemplar a divindade é a mente de Deus. Entendeu? É entrar na mente de Deus. É ele descer muito baixo a mente de uma criatura e fazer você compreender com uma linguagem humana
que para ele deve ser muito difícil, entre aspas. Não é difícil, né? Porque ele nos criou para a gente poder ter a capacidade de entendê-lo. Mas deve ser para ele, assim, uma bondade, uma misericórdia que se derrama poderosamente sobre a sua criatura, né, que está ali, para poder produzir nela esse conhecimento, porque ele sabe que essa pessoa, ela é totalmente dele e ela quer, né, e ela quer muito amar a Deus, quer muito dar a glória a Deus que ele merece. E a glória é a caridade, a glória é o amor, é o crescimento no amor que nós temos, né? Para que tornasse gloriosa e beata, né? Para que não se tornasse gloriosa e beata, a fim de que sua alma não se tornasse gloriosa e beata. Né? Gloriosa e beata é assim, né? Brilhante, né? Aos olhos do mundo, eu acho que é isso que ele quis dizer, né? Aqui, quando ele fala assim, eu achei muito, né? Esse raptar de Deus. Meu Pai condescendeu, aceitou com todo amor e benignidade a este meu pedido e raptando minha mãe no sublime êxtase. Eu me sinto raptada no sublime êxtase estando dirigindo ou estando trabalhando. Entendeu? Ele me leva e a minha mente vai até ele, né? Fazer e me faz ver, eu vejo, consigo imaginar, né? Consigo imaginar a estrutura que ele mostra, consigo imaginar as estradas do jeito que ele mostra, ainda mais porque eu estava andando numa via rápida com várias, né? Uma via super enorme da minha cidade, que tinha várias faixas, né? Fê-la ver e contemplar a divindade com todas as perfeições, regendo-a com seu poder, a fim de que sua alma não se tornasse gloriosa e beata, tudo bem, né? E fosse em seguida capaz de retornar ao uso dos próprios sentidos, né? Que fosse em seguida capaz de voltar automaticamente aonde ela estava, a continuar trabalhando como eu estava trabalhando, continuar, né, a viver a vida. É isso que ele quer dizer. É muito simples, a gente acha que essas coisas são muito grandes demais, que a gente não vai alcançar isso. Mas a gente já vive isso. Quando a gente está meditando e ele mostra para a gente essas realidades, a gente já pode viver isso agora. Então, essa visão beatífica foi de um modo admirável e nela permaneceu a alma de minha mãe como lado de maior graça e perfeição. Aí a gente acha que a gente não consegue ter essa visão beatífica porque a gente não está voando, como muitos voaram. Né? Teve essa mesma Santa Ágreda, né, a Santa Ágreda da Mística de Deus, ela voava, né? A Santa Mariana de Jesus Torres voava, mas a Luísa e a Santa Faustina nunca voaram. E as duas viveram mais perto da divina vontade. E elas nunca voavam. O corpo delas não. Então, vocês estão entendendo? E Nossa Senhora, não sei se voava. Pode ser que voava. Mas por que essas outras voavam e nós não voamos? Por que Deus não usa dessa forma? Né, voar não é voar, é sair do chão na hora do êxtase, né? Sinais externos, né? Para mostrar que a pessoa é santa. E nós não temos esses sinais externos. Ele já disse, na divina vontade não tem sinal externo. Na divina vontade é puramente a pessoa querer só ter esse contato interno, esse contato interior e íntimo com Deus. Ela não quer ser conhecida por nada externamente, tá? Se for para a gente ser conhecida na nossa missão, né, a nossa missão Fiat Voluntas Tua Brasil, se for para a gente ser conhecido, Deus ele vai querer apresentar para a pessoa, né, pela experiência dela estar caminhando com a gente, né, querendo se abaixar, né, para poder começar um estudo com a gente desde o começo, com muita humildade, né, não sei de nada, então vocês me ajudam, quero aprender com vocês e não julgar, né. Ela vai entrar no nosso mundo, né, na nossa caminhada, eu tenho muito cuidado de trazer as pessoas para minha casa, né, para a casa de partilha que eu tenho. Tenho muito cuidado. Não é qualquer pessoa que eu abro lá, não. Né? Porque a pessoa ela vai se assustar com o nosso jeito de apostolado, né? Que eu não falo apostolado, mas nós somos apostolado. É um apostolado da divina vontade que nós realizamos. E então as pessoas nunca ouviram isso da minha boca, né? Porque eu não gosto de falar coisas assim que podem trazer alguma visão externa. Não acho interessante. Então eu falo que é uma missão. A nossa missão é essa a nossa missão, né?
Nossa missão é o Feed Voluntas Tua Brasil, divulgar para todo o Brasil. É isso que as pessoas de fora vê. Eles vê um canal do YouTube divulgando a Divina Vontade e não vê a experiência. Para poder a pessoa ver a experiência, o testemunho real nosso, ela tem que ouvir muitos e muitos vídeos até o fim. E nossos vídeos são os maiores vídeos, que tem mais conteúdo, são mais de 1 hora. Então, não é qualquer pessoa que tem tempo para ouvir mais de 1 hora de vídeos, né? Então, essa pessoa tem que ser uma pessoa muito, muito assim, que quer muito mesmo. Jesus mostra para mim, a pessoa que quer conhecer a nossa comunidade, caminhar com a gente na Divina Vontade, precisa ser muito humilde, precisa ser muito pequena mesmo, e querer mais do que a si próprio, né? Querer mais a Divina Vontade do que pensar em si próprio. Então, o fato dela se aproximar de nós já é muito difícil, porque tem que ouvir tudo isso, tem que ouvir todos esses estudos, né? Tanto que eu não tenho pressa, nunca tive pressa, né, de alcançar essas almas, né, nem quantidade, não busco quantidade, né, porque não é eu que busco, é Jesus, né, ele não busca quantidade, ele busca qualidade, aquela alma que vai ser a mais humilde que vai vir caminhar com a gente para que ele vai abrir essa visão para ela, vai abrir toda essa realidade de conhecimento para ela, da divina vontade que é dele. Então, é muito bonito isso que ele faz com Nossa Senhora e que ele faz com a gente na nossa comunidade. Faz muito até. Muitas pessoas estão caminhando e conseguindo alcançar grandes coisas, né? Grandes, grandes coisas mesmo, né? Para poder se acumular mais de graça. Ele está derramando muitas e muitas graças à nossa comunidade, mas só que principalmente para aqueles que são mais pequenos, aqueles que mais pequenos, que são os mais humildes, aqueles que mais se aproximam mesmo, né? De querer aprender, de querer se dedicar. Aqueles que mais se dedicam é que conseguem, né? Então, assim, eu não tenho pressa. Disse ainda meu pai que ela pedisse o que desejasse, por ter me abrigado a mim, seu dileto e único filho. Então, que ela pudesse pedir o que desejasse. Humilhando-se a mãe, com a mais profunda humildade, respondeu que tudo o que nela havia era dom dele. Ah lá. Ela respondeu que tudo o que nela havia era dom dele. Por isso, não lhe era devida recompensa alguma. Olha ela. Humilhando-se minha mãe, com a mais profunda humildade, é isso que ele pede de nós também, né? Que tudo o que nela havia era dom dele. Por isso, não lhe era devida recompensa alguma. Mas visto que a liberalidade divina se mostrava tão generosa e pródiga para com ela, em suas graças, ela desejava tanta graça e virtude que pudesse imitar perfeitamente o verbo manado. Então, ela acha que, né, que ela já era tudo dele já, que tudo que nela havia já era dom dele, né, que ela não precisava de nada porque ela só recebeu algo que é dele já. Então, como que eu vou ter recompensa de algo que não é meu, né? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu sou nada, né? Que lindo isso da Nossa Senhora, né? Dela admitir, mas ué, eu não fiz nada, ué, tudo isso foi o Senhor que me deu, mas o Senhor me deu Deus, Jesus, um filho dentro da minha barriga. Você quer o quê? Eu tô muito feliz, eu não ia nem ter filho, agora eu vou ter o Messias. Meu Deus do céu, né? Olha só que fofura que é a Nossa Senhora. Ela nunca falou assim, uau, eu sou a mãe do Messias. Eu sou a mãe do Messias, eu mereço o céu. Eu mereço um palácio, porque eu sou a maior rainha de todas. Eu sou a mãe de Deus. Eu sou quase praticamente um Deus nesta terra. Ela nunca pensou dessa forma, né? Nunca, nunca pensou, nunca nem passou pela cabeça dessa mulher isso. Então a gente, nossa, a gente tem que falar, meu Deus. E é esse tipo de alma que Deus quer para viver na divina vontade. Nada mais, nada menos do que esse tipo de pessoa. E para alcançar essas pessoas, para Jesus alcançar essas pessoas, ou essas pessoas alcançar Jesus, uau, tem que ser igual a Nossa Senhora. Tem que ser o mais próximo dela possível, né? Tem que ser por uma generosidade muito grande, né? Muito grande para com Deus, um amor para com Deus, onde ela sempre vai se humilhar, onde ela vai sempre desejar ser nada, 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 nada. E esse desejo de ser nada é para você ser tudo para Deus. Entendeu? Eu tenho esse desejo de ser nada para ser tudo para Deus não ter obstáculo em mim. Eu peço muito para Deus, Senhor, não me deixa subir a cabeça nada. Não me deixa eu aspirar nada humanamente, conhecimentos humanos, pessoas humanas, alcançar
coisas visíveis, palpáveis humanamente, que não sejam para a tua glória, que não sejam para o teu poder de verdade, né? Não quero que o Senhor traga nada para mim que não for da tua plena vontade, né? Que o Senhor possa testar as pessoas que vierem até mim, teste as pessoas para ver se elas passam no teste. Aconteceu isso ontem. Jesus testou uma pessoa que chegou até a nossa comunidade, já antes dela conseguir falar comigo, Deus já testou ela. E assim, mostrou para mim que estava sendo testada, que a pessoa estava sendo testada. E foi interessante a experiência. Foi interessante ver uma pessoa sendo testada, Jesus mostrando para mim quanto que ele protege a nossa comunidade, né? E o quanto ele se preocupa de vir pessoas humildes, de vir pessoas totalmente vazias de si mesmas, né? E aí, vamos ver agora se a pessoa, né, vai querer saber mais, porque a pessoa já me descartou sem me conhecer. Já me descartou sem me conhecer, pelo teste que ela teve. E foi muito interessante ter visto esse teste. Jesus tem mostrado para mim, eu vou testar. Tá vendo como eu protejo você? Eu vou testar a pessoa que vem até você. Antes dela chegar até você, para chegar até você, ela tem que passar por um obstáculo. Para poder testar a humildade dela. Testar a pequenez dela. Se ela não for suficientemente pequena, ela não vai chegar até você. Uau, fala sério, né? Meu Deus, aí vocês vão me falar, você tá se achando muito poderosa, né, Aline? Você tá se achando muito, muito poderosa falando isso. Não, eu não me acho nada. Eu sou muito feliz. Sou igual a Nossa Senhora fala assim, tudo é dom de Deus. Tudo é dele, então ele que tem que cuidar mesmo. Se é dele, ele tem que cuidar. Ele tem que, sim, proteger, sim. Se tem algo dele nessa missão, ele tem que proteger, sim. Se, né, ele tem que proteger e ele mostra para mim que ele protege, entendeu? E assim, é dele. Então, prova mais ainda que é dele. Para mim, eu penso assim, prova para mim que isso realmente, que essa missão é totalmente de Deus. Porque se ele me protege, é porque, né, se ele protege, e se ele testa as pessoas antes de alcançar, né, é porque ele quer dar muito para essa pessoa. Mas para ela ter, ela precisa passar num teste, né? Então eu achei muito lindo isso. E aí eu fui honesta, fui verdadeira, como sempre fui, né, com a minha comunidade, e mostrei para as minhas líderes como aconteceu esse fato, né? E elas viram e elas vão sempre estar atentas comigo para saber como Deus está trabalhando, né? Então assim, aí entrando para esse conteúdo da Nossa Senhora, mas visto que a liberalidade divina se mostrava tão generosa e pródiga para com a Nossa Senhora, em suas graças, né, desejava tanta graça e virtude que pudesse imitar perfeitamente o verbo manar. Então, ela queria imitar. Então, ela falou assim, olha, se o senhor pudesse, já que o senhor quer muito mesmo me dar alguma coisa, então é o seguinte, eu quero a graça e virtude de poder imitar perfeitamente Jesus. Quero, lembra que eu falei para vocês que ela queria viver igualzinho Jesus? Então, que ela vai imitar tudo, que ela quer sofrer igual Jesus na pele. Então, ela vai receber. Nesse momento que ela pediu isso, ela vai receber. E sofresse em sua pessoa todos os padecimentos que seu filho teria de sofrer pela salvação do gênero humano. Ela sofreu tudinho. E que lhe desse virtude e constância para resistir com fortaleza a todos os golpes da espada que sabia dever transpassá-la a alma e o coração. Então, o pedido de Nossa Senhora foi poder, né, imitar perfeitamente Jesus e sofrer em sua pessoa tudo o que Jesus sofresse. E aconteceu. Na Místicos de Deus, vocês vão ver o que essa mulher sofreu junto com o filho. Tudo o que o filho fazia, ela sabia. Tudo ela sentia, o que ele sentia. É incrível isso, né? E a gente pode pedir a mesma coisa, porque a gente vai viver exatamente isso. Porque se ele vir viver na gente, a gente vai sofrer exatamente tudo o que ele sofria e sofre, né? E principalmente as dores também, os sofrimentos, as frustrações, né? A dor de você ver, né, as pessoas se aproximar de você e elas já julgar você logo de cara, sem te conhecer, ela já, né, não desejar mais falar com você, sem te conhecer, sem antes ela ouvir algo de você. Ela ouve o teste. A pessoa ouviu algo de mim, alguém falou uma coisa sincera, muito honesta, muito simples de mim. Essa pessoa já falou, ih, essa pessoa não presta. É melhor não chegar perto, vou para outro.
Essa aí foi julgada, eu fui julgada, entre aspas, né? Já aconteceu o teste, foi um teste. Foi um teste. E a pessoa já não passou no teste, porque a pessoa falou, ela queria falar comigo, agora já não quer falar mais. Ela queria muito falar comigo sobre a divina vontade, agora não quer falar mais, por causa do teste, né? E eu achei interessante, né? Porque Deus sabe a verdade. Deus sabe que a verdade é a verdade. E a verdade realmente é complexa. Nem sempre a verdade é aceita. Às vezes a verdade dói. Às vezes a verdade, né, não é aquilo que a pessoa gostaria de ver, né? Então é complexo o negócio. Eu não vou explicar com detalhes o que aconteceu, né? Mas é interessante saber como Deus trabalha, né? Tudo isso aprove a dileta mãe e com humilde afeto agradeceu de novo ao Pai Eterno a graça tão grande que lhe concedera ao dignar-se elegê-la para mãe do seu filho unigênito. Agradeceu-lhe por tê-la favorecido, dando-lhe a graça de abrigá-la em seu seio por 9 meses. Então, a Nossa Senhora, com humilde afeto, agradeceu de novo ao Pai Eterno a graça tão grande que lhe concedera ao dignar-se elegê-la para a mãe do seu filho unigênito. E tá vendo? Ela e Jesus estão sempre conectados. Tá vendo como ela e Jesus ela sabe que Jesus está rezando dentro dela, e aí ela vai e já está junto na conversa, entendeu? Tudo isso aprova a dileta mãe, com humildade e afeto, agradeceu de novo ao Pai Eterno a graça tão grande que ele lhe concedeu dela ser a mãe do Verbo. Né? Agradeceu-lhe por tê-la favorecido, dando-lhe a graça de abrigá-la em seu seio por 9 meses, e por todas as graças a ela conferidas durante esse tempo. Ofereceu-se de novo, entregou-se inteiramente a ele, declarando querer em tudo cumprir o divino beneplácito, a vontade de Deus. Pediu-lhe a graça de criar seu querido filho com toda a perfeição exigida pelo dever. A perfeição exigida pelo dever. A graça. Ela pediu a graça de conseguir, porque a gente não consegue criar ninguém, nenhum filho nosso, sem pedir a graça para Deus da gente poder fazer. Tudo vem pela graça. A gente não tem capacidade, então ela é muito maravilhosa, né? Isto é, de não ocasionar-lhe jamais ao criá-lo o mínimo desgosto ou sofrimento. Em tudo isso atendeu ao Pai. Então, tudo que a gente vive na terra, a gente tem que pedir para Deus. Nada a gente pode achar, não, Deus não vai se importar com isso. Ah, Deus não vai se importar com aquilo. Deus não vai se importar com isso. Não, Deus se importa com tudo. Tudo, tudo, tudo que você faz. Tudo, até com seus pensamentos. Com tudo. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Entendeu? Então você precisa pedir e agradecer, né? E pedir ajuda para Ele em todos os momentos. Você não faça nada sem Jesus estar te iluminando. Não faça nada sem Jesus estar com você. Nada. Eu não consigo fazer nada se Jesus não estiver comigo. Eu preciso que Jesus esteja comigo. Se Ele não estiver comigo, eu não consigo fazer nada direito. E eu, né, prefiro não fazer se Ele não estiver comigo. Entendeu? Não adianta eu tentar forçar a barra. Não adianta eu tentar, né, só for por amor a Jesus mesmo. Porque assim, o amor a Jesus, quando você age por amor a Jesus, tem uma liberdade aí. Que Jesus, ele vê que você está agindo por amor a Ele. Então, por exemplo, se você quer muito, muito mais do que a si próprio, mais do que você imagina, se você quer ultrapassar, transbordar o seu amor por Jesus, você faz coisas dentro da sua ótica que você poderia fazer, né, por amor a Jesus. Tudo o que você fizer, mesmo aquilo que Jesus nem está pedindo para você, mas você fizer por amor a Ele, mas por um amor puro, né? Mesmo que você exagere, mesmo que você né, ultrapasse limites que não precisava ultrapassar, Ele não considera como pecado. Né? Aline, como assim, Aline? Se eu quiser fazer... Então, é complexo o negócio, vamos lá. Você pede a graça para Deus de fazer alguma coisa para Ele. E se você achar que tem que fazer mais, você aumentar, por exemplo, Ele te pede para você ir, uma pessoa chega no seu portão, e essa pessoa pede um prato de comida para você. E aí você, Jesus, essa pessoa só tá pedindo um prato de comida. Mas eu não quero só dar um prato de comida para essa pessoa.
Jesus mandou ela aqui na minha casa. Eu quero saber mais dessa pessoa, né? Eu vou ver o que mais eu posso ajudar. Olha, você está precisando de outra coisa. Você está precisando também de roupa, né? Chegou uma pessoa no portão da sua casa pedindo um prato de comida. E você fala assim, mas é só comida que você precisa? Eu tenho roupas, agasalhos, né? Eu tenho como, né? E eu tô precisando também eu tô precisando aqui de um trabalho, né? Eu tô precisando que alguém venha catar esse entulho que tá aqui na minha casa. Você não quer catar o entulho? Aí eu te pago. Aí você, né, vai ter um dinheirinho também, né? Entendeu? Você dar mais, isso só vai ajudar. Isso só vai mostrar que você é muito amoroso. Você quer agradar a Deus mais do que Ele está te pedindo. Simplesmente aparecer uma pessoa com uma oportunidade de você agradar a Deus dando um prato de comida. Mas só que você pode dar muito mais. Você tem condições de dar muito mais. Então, você vai e dá esse muito mais. Jesus vai premiar isso, Ele vai amar isso. Isso que eu quis dizer, entendeu? Sonho misterioso de José. Vamos lá. Ao mesmo tempo em que minha mãe estava neste admirável êxtase, José foi ainda surpreendido por um sonho. Que legal. Sonho misterioso, quase uma elevação da mente a Deus. Contemplando os divinos mistérios e maxime aquele da encarnação. Pedira isto ainda a meu pai para remunerá-lo em todas as fadigas por causa do sustento de minha mãe e em consequência também do meu, e sobretudo as angústias sofridas nas dúvidas pela gravidez de Maria, sua esposa puríssima, e as incomodidades da viagem, apenas ao ver-se de todos rejeitado e forçado a refugiar-se naquela vil cabana. Meu pai remunerou o santo homem, conferindo à sua alma uma nova graça e dons celestes. Então, olha só que lindo, né? José foi surpreendido por um sonho misterioso, quase uma elevação da mente a Deus, contemplando também os divinos mistérios referentes à encarnação. Pedira isto ainda ao meu pai para remunerá-lo de todas as fadigas. Então, aí você tem que voltar na cena lá do nascimento de Jesus. A gente ainda não chegou nessa cena da Valtorta, né? A gente vai chegar lá, então vamos ter paciência. Mas aí a gente já consegue imaginar, vai ter que ligar uma coisa com a outra, né? E da Mística de Deus também vai falar sobre o nascimento de Jesus, mas vai demorar um pouco. Ao mesmo tempo em que minha mãe estava nesse admirável êxtase lá no momento do nascimento de Jesus, na hora que estava para nascer Jesus, ela estava nesse momento já na caverna, lá em Belém. Eles já andaram muito, né, procurando lugar para nascer. Ninguém viu, ninguém, né, ajudou, ninguém quis saber de ajudar, né? E foi surpreendido por um sonho nesse momento em que Nossa Senhora já estava para nascer, ele já estava lá nesse momento. Esse sonho misterioso de José foi ali no momento antes de Nossa Senhora ter o neném, né? Foi ali, ó, dentro da caverna, dentro do presépio lá, né? Da gruta. E aí ele estava tendo esse sonho onde Deus estava revelando mais sobre a encarnação do Verbo para ele. Pedira isto ainda ao meu pai, ele que pediu, foi Deus, Jesus que pediu, para poder também dar e remunerar com conhecimento e felicidade. Também a mesma coisa que aconteceu com Nossa Senhora, lá em cima, aconteceu com José. Para remunerar José de todas as fadigas por causa do sustento de minha mãe. Fala sério. Você consegue imaginar que Deus ele te remunera com conhecimento e com luzes e com graças, né, de entendimento, em vez de dar para você dinheiro? Né? Ele não, você vê que ele não vai trazer dinheiro, não é isso que ele quer. Né? Essas coisas muito baixas, elas são muito pequenas. É uma coisa para Deus muito simples, ele te apagar, matar a sua fome, te trazer, né? No meu caso, as vendas. Ontem mesmo eu estava rezando para Deus um pouquinho, né? Eu tive que rezar para Ele porque eu olhei lá na empresa e não tinha nenhuma venda, nenhuma venda. Semana passada tinha bastante e essa semana, ontem, não tinha nenhuma. Aí eu já conversei com Jesus, falei, Jesus, misericórdia, né? Misericórdia não por mim, mas eu já tô vendo meu marido amanhã chorando, né? Então o Senhor providencia nesta noite, né? Que a gente consiga, se for da tua vontade, que apareça mais vendas, né? Porque a gente tá vendendo de pouquinho em pouquinho, R$ 40, R$ 50, e isso não mata a fome de uma família, né? E nem mantém uma empresa em pé.
Mas aí, graças a Deus, ontem, como eu disse ontem para as meninas, né, graças a Deus apareceu um cliente ontem comprando 400 pendrives. Isso ajuda muito, mas não é o suficiente também, né? Nunca é o suficiente, infelizmente, né? Daí eu fico brava com isso, porque, nossa, Jesus, né? A gente fica pedindo, né? Tem que pedir muito pro Senhor, né? Ficar pedindo, ai, não, só um não serve, Jesus, tem que ser mais. É muito chato, né? A pessoa, você tem que... Então, por isso que eu não gosto de pedir nada para Deus, eu deixo que Ele conduza. Que Ele conduza, é melhor que Ele conduza as coisas, né? Mas eu agradeço a Deus por tudo que Ele já fez e peço que o Senhor continue a abençoar o meu esposo, né? É do mesmo jeito que Jesus está pedindo aqui por José e Maria, eu peço pelo meu esposo, né, para que possa remunerar o meu esposo, né, com conhecimentos, remunerar com mais vontade de trabalhar, com ânimo de trabalhar, de não desistir, né, de esperar em Deus, né, de esperar em confiança em Deus. E eu tenho certeza que Deus nunca vai nos frustrar como nunca nos frustrou, nunca. Nunca, gente, nunca. Jesus, ele nunca me frustrou na minha vida. Eu não sei o que é frustração. Desde quando eu comecei a caminhar na divina vontade. Eu só sei o que é felicidade. Eu só sei o que é graça. Entendeu? Bondade de Deus. E quanto mais ele faz, mais eu vejo a bondade dele. A gente pede porque a gente é fraco. Porque a gente é fraco, a gente vê que não tem nenhum pedido. Meu Deus, me ajuda aí, né? Mas isso é dependência também. Isso é humildade de falar para Deus: Senhor, sem ti eu não consigo sobreviver. Se o Senhor não nos der, eu não vou conseguir, né, fazer nada. Eu não consigo sobreviver sem a tua ajuda. O Senhor está vendo todas as dificuldades que nós estamos tendo. Falar com Deus também não é pecado, gente. Se você vive na divina vontade e não quer incomodar Deus com seus pedidos, tá errado, porque você precisa dele e ele precisa sentir que você é humilde, pequenininha e que você não tem vergonha de falar: papai, ô papai, eu tenho aqui esse brinquedo, mas eu queria aquele outro também. Papai, eu queria aquela boneca. Querer de Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. Então você queira muito, peça muito, como ele disse para Santa Faustina, porque eu quero dar muito para você. Então, o pedir para Deus para que Ele possa te sustentar, o pedir para Deus que Ele possa te iluminar, pedir para Deus, né, é muito importante. Jesus pedia o tempo todo para Deus. Então, a gente imita Jesus. E esse pedir a Deus não é para você, é pedir pelo próximo, né? Pedir para o próximo. Você vai ser, claro, abençoada também. Eu vou ser abençoada também, né? Minha família, meu marido vai ficar bem e eu vou ficar bem, né? Ele vai ficar tranquilo e eu vou ficar tranquila, né? Mas só que eu aceito toda essa dificuldade, né? Essa situação de ter que pedir, de ter que ajoelhar para pedir. Eu acho lindo isso e acho bonito, né? Deus permitir que a gente continue vivendo nessa realidade, da gente precisar dele e da gente ter que se ajoelhar e ter que pedir: Senhor, não esqueça de mim, não me esqueça de mim, não esqueça que eu também preciso, né? Não tem nada de errado, isso não demonstra falta de fé, não demonstra falta de confiança, não demonstra que você quer as coisas para você, que você está cobrando de Deus: ó, eu faço pro Senhor, agora você tem que fazer por mim, né? Não é isso. É você falar assim: Senhor Jesus, eu preciso de ti, eu não consigo viver sem ti. Isso é reconhecimento. É você falar para ele assim: o Senhor é tudo na minha vida, né? Então é muito importante. Ao mesmo tempo em que minha mãe estava nesse admirável êxito, então José também foi. Então, que ele fosse remunerado por tudo que ele passou, as dúvidas da gravidez de Maria, foi difícil, né? Esse negócio das dúvidas da gravidez de Maria foi feio negócio, foi feio mesmo. Não foi fácil para São José lidar com isso. Ele sofreu demais, sabe? Por ter duvidado da gravidez de Maria, né? Ele não gostou de ter sentido esse sentimento dentro dele. Então ele teve que ser muito humilde para se perdoar. Também, para a gente se perdoar das coisas é muito difícil, gente. Porque a gente quer ser agradável a Deus. E ele queria muito ser agradável a Deus. E de repente ele ter feito algo contra Deus, é como se ele tivesse feito algo contra Deus ao duvidar da gravidez de Maria. É totalmente o contrário do que ele quer. E aí ele reconhece: nossa, começou pequeno, começou nada, né?
Se Deus não me ajudar, eu não consigo agradá-lo. Se Deus não vir em meu auxílio, eu não consigo fazer o bem. Então, a gente tem que viver da dependência de Deus em todos os sentidos e ter essa amizade com Deus e viver essa coisa de filho e pai, sabe? De você, pai, bater no quarto do pai. Imagina que você está morando com seu pai, você bate lá no quarto do seu pai, né? Pai, não esquece não que o senhor tem que comprar aquele tênis para mim hoje. Não tem nada de errado nisso. Ô pai, você não esquece não, pai. Eu não tenho de onde tirar, só o senhor que pode me dar. Se o senhor não fizer, então o senhor me lembra? Ou você manda o WhatsApp pro seu pai lá, porque ele saiu cedinho, você não viu ele sair. E aí você manda uma mensagem pro seu pai, ou liga pra ele, pai, me desculpa, eu te incomodar, eu sei que o senhor tá trabalhando, pai. Eu sei que o senhor tá muito ocupado, mas eu tenho que lembrar o senhor, hoje vai vencer né, eu quero que o senhor compre pra mim, eu preciso que o senhor pague pra mim a minha faculdade. Porque, pai, a gente combinou que o senhor vai pagar e eu não tenho. O senhor sabe que eu não tenho de onde tirar. Não tem nada de errado. O que tem de errado? Lembrar o pai de dar alguma coisa pra você? Isso demonstra confiança. Aí o pai vai falar, claro, meu filho. Claro, meu filho, que eu vou lembrar de você. Muito obrigado por você ter ligado e me lembrado. Claro, meu filho. Isso demonstra que você não tem vergonha do seu pai, que você não é covarde, que você não é medroso, que você não tem um problema de chegar perto dele. E ele quer isso, sabia? Isso faz parte do amor ao pai. Você se aproximar do pai e ter essa intimidade, não ter medo de chegar perto dele para pedir alguma coisa. Você sabe que você não tem dignidade para receber, mas você vai, né? Nascimento de Jesus. Enquanto minha mãe estava fluindo da divindade, José das divinas doçuras e consolações, né, do sono lá, vinha a luz e nasci de modo admirável, deixando minha mãe virgem puríssima e enriquecida de graça. Olha que coisa linda, gente. Tendo saído do útero virginal antes que minha mãe dileta e José voltassem a si do êxtase, né? Adorei meu pai, meu Deus, que coisa incrível. Adorei meu pai com uma genuflexão profunda e de novo lhe ofereci e agradeci inteiramente. Depois, estendido no chão, comecei a chorar. Ah, imagina Jesus no chão, chorando. Ao penetrar minha voz no coração de Maria, recobrou do sublime êxtase. Ela nem viu que Jesus caiu no chão, gente. Mas ela estava de joelhos, então ele não caiu assim de uma altura muito alta, né? E ele não caiu, né? Você sabe disso. Ele saiu de lá sem. É uma coisa louca o nascimento de Jesus, né? Ele saiu de dentro dela sem. Invisível, vocês sabem disso. Ele saiu invisível, né? E apareceu visível lá. Ele estava na barriga dela. Aí ele saiu sem, tipo, como um fantasma, vamos pensar assim, né? Não tem como falar. Ele saiu de lá de uma forma invisível, né? Porque ele não passou por dentro dela. Ela continuou virgem. O nascimento de Jesus foi assim, foi milagroso. Ele bilocou, ele simplesmente saiu, assim, desapareceu de dentro do ventre e apareceu fora do ventre. Ele pode, ele é Deus. E ela continuou virgem. Ele não passou, não nasceu do jeito normal, como todas as outras crianças. Entendeu? E ela estava envolvida numa grande luz, que ninguém conseguia enxergar ela, né, no momento em que Jesus nasceu. Uma grande luz, uma grande luz. E aí foi como se um anjo tivesse pegado Jesus lá de dentro, invisível, com a mão invisível, e tirado Jesus invisível. Pelas paredes do útero, ele saiu para fora sem, né, tirar a virgindade de Maria. Foi assim. Não adianta você querer inventar outro jeito, não adianta ficar com dúvida. Foi exatamente assim o nascimento de Jesus. Aí os outros livros confirmam. E ele aqui está confirmando. Tendo saído do útero virginal antes que a minha dileta mãe e José voltassem. Então ela nem percebeu que ele saiu do útero dela. Adorei meu pai com uma genuflexão profunda e de novo lhe agradeci e ofereci-me a ele inteiramente. Depois, estendido no chão, comecei a chorar. Então já foi direto de dentro dela para o chão. Ao penetrar minha voz no coração de Maria, recobrou-se do sublime êxtase e, tendo recebido a bênção paterna, voltou a si e genuflexa adorou-me.
E ela deixou ele no chão e adorou. José, seu esposo, fez o mesmo. A mente humana não é capaz de compreender. Aí, ó, tá vendo? A mente humana não é capaz de compreender tão grande alegria que experimentaram no coração e na alma. Meu pai e minha mãe, né? Meu pai adotivo e minha mãe. Especialmente a alegria da minha querida mãe, que esperava com muito desejo tão grande conhecer ele, conhecer Jesus. O meu nascimento no mundo. Apesar de que ela já conhecia, ela conseguia ver dentro do ventre, né? Jesus fala que ela conseguia, na mística cidade de Deus, ela olhava para dentro da barriga dela e ela conseguia ver ele lá dentro e conversar com ele. Quantos atos de adoração, de homenagem, de oferta, de submissão fez ela e com que espírito, amor e cordialidade? E eu tudo recebi e ofereci ao meu Pai. Fitava com os olhos corporais, agora, mas muito mais a amava com o coração e me comprazia nela. Então, esse texto eu não consigo trazer mais do que contemplar a cena da Valtorta, a cena da mística cidade de Deus, que vai falar mais, assim. Eu não gosto de colocar palavras, né? Eu prefiro esperar chegar lá para a gente poder falar mais sobre isso. Mas o que Jesus está dizendo, que ele recebeu dela quantos atos de adoração, de homenagem, de oferta, de submissão fez ela, né? Então, ele sendo um Deus, ele se abaixa a ponto de reconhecer tudo que Nossa Senhora faz como muito grande. Então, porque ela era filha da divina vontade. E por ela ser filha da divina vontade, satisfazia plenamente a Deus o que ela fazia. Então, para ele, não era ele entendia que o que ela oferecia para ele era muito, muito grande, porque era dar Deus a Deus, pelo dom da divina vontade. Então, ela representava todos os seres humanos do planeta. Então, se ela representava todos os seres humanos do planeta e aqueles que ainda iam nascer, ela representava o próprio Deus, que estava... Lembra que eu falei ontem que em cada pessoa humana tem um pedaço de Deus? Então, ela amando a Deus em nome de trilhões e quadrilhões e bilhões, não sei quantas mil almas, não sei quantos milhões de almas, trilhões de almas, não sei quantas que a gente falou ontem, na hora que ela dá os atos de adoração, de homenagem, de oferta, de submissão, ela faz em nome de todos, porque ela é filha da divina vontade. Então, tem um valor infinito esses atos de adoração, de homenagem, de oferta e submissão que ela faz. Entendeu? E ele recebe tudo e oferece ao Pai. Recebeu tudo e ofereceu ao Pai. Tá vendo que coisa linda? E olhava com os olhos corporais, mas muito mais a amava com o coração e se comprazia nela. Então sentia um grande prazer nela, porque ela estava amando do tamanho que Deus é. Estava amando a Deus do tamanho que Deus é. Ou pelo menos o tamanho que ele se deixou ver, né? Pela quantidade de almas que ela estava representando ali. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Espero que vocês estejam entendendo. Ai, Jesus, ajuda eu a conseguir colocar humanamente as palavras que o Senhor me mostra. Senhor, me ajuda. Expiação e lágrimas. Encontrando minha esposa caríssima, estendido na terra, humilhado, aniquilado, de todos abandonado e privado de todo socorro humano, senti grande aflição. Chorava por ternura ao ver-me em tanta miséria e pobreza, gélido de frio, pois sentia-o muito sensivelmente, tanto mais nessa idade, né? Imagina ele peladinho, gente. E ela adorando ele no chão ainda. Nossa. Aí você fala assim, meu Deus do céu, meu misericórdia, Nossa Senhora, pega ele logo, né? Por favor. Mas foi questão de segundos, mas os segundos que ele ficou ali, ela tava doida ali, entendeu? Ela ficou meio viajante, né? E ele queria sofrer aquele frio, né? Ele queria passar por aquela situação gélida, né? Estendido na terra, humilhado, aniquilado, de todos abandonado e privado de todo socorro humano. Ele queria sentir isso, né? Então a gente fica, meu Deus do céu, por que ela não pegou ele logo? Ela, né, viajou na maionese. Você fica pensando mal de Nossa Senhora, né, nesse momento. Ela estava em êxtase, ela estava contemplando a divindade. Era muito grande. Então, pra vocês verem como que a criatura, ela é tão lenta. A criatura humana, até Nossa Senhora, sendo uma filha da divina vontade, foi lenta. Foi lenta diante do mistério tão grande da encarnação. Foi lenta. Ela, mesmo sendo a filha da divina vontade, né, sendo, né, uau, por graça, igual a Jesus,
ela não conseguiu naquele momento chegar rápido aos sentidos humanos dela tão rápido. E ele quis que fosse assim, foi ele que permitiu que isso acontecesse. Porque ele tem anjos, ele tinha anjos, né? E falaram, tem outro livro, tem no outro dos livros, fala que os anjos pegaram ele, que foi os anjos que fizeram ele nascer. Teve um livro que eu não sei qual é, que falou que foi os anjos que tiraram ele da barriga de Nossa Senhora, e que os anjos já pegaram ele e colocaram no colo de Nossa Senhora. Né? Aqui ele não está falando isso. Né? Então, estranho, né, que a Valtorta viu uma coisa, não sei se foi a Valtorta, não sei se foi quem que foi que viu que os anjos pegaram e deram para Nossa Senhora, não sei se foi a Santa Ágreda, não sei, né, que foi revelado para ela dessa forma, ou ela entendeu dessa forma, porque assim, quando a Santa Ágreda e a Valtorta vê as coisas, a Valtorta ela viu mesmo as coisas do jeito que aconteceram, né, ela viu o jeito que aconteceu sem ver anjo, sem nada. Já a Santa Ágreda, ela não viu nada, ela recebeu o entendimento. Então, o entendimento que ela recebeu, ela coloca do jeito que ela recebeu, ela não viu. Então, se ela recebeu o entendimento de que foi colocado, o menino Jesus nasceu e o que um anjo pegou e colocou, ela entendeu dessa forma, foi lhe revelado dessa forma, não é maldade dela, não é incapacidade dela, ou é um pouco de incapacidade, né, porque ela não foi lhe revelado. Então, o entendimento que ela teve fez com que ela entendesse que o anjo não tinha deixado Jesus no chão, aniquilado. Mas aí, aqui é Jesus falando, na vida íntima dele. Encontrando minha esposa Clarice estendido na terra, humilhado e aniquilado, de todos abandonado e privado de todo socorro humano, senti grande aflição. Então, ele estava na terra, não teve esse negócio dele não cair na terra. Chorava por ternura ao ver-me em tanta miséria e pobreza, gélido de frio, pois sentia-o muito sensivelmente. Tanto mais a cidade. Então, eu não vou pegar os textos da Valtorta agora, porque a gente vai estudar eles depois. Mas a gente guarda toda essa realidade que a gente está lendo aqui, para depois a gente contemplar a outra realidade e ligar as duas coisas. E tentar compreender por que Jesus fala uma coisa e por que a mística fala outra. E não tem problema, isso não traz contradição nenhuma. Não é porque uma mística, né, recebeu essa revelação, Jesus falando isso para ela, e a outra não recebeu, que não quer dizer que a outra não tem Jesus, que a outra não ouviu Jesus, entendeu? Tá tudo sendo ligado de uma forma ou de outra. E a gente tem que compreender as coisas dentro da nossa capacidade e acreditar em quem? Em Jesus. Eu prefiro acreditar em Jesus, no que ele falou. E no que ele falou, eu acredito mais do que em qualquer outro. Então, as duas pessoas que mais me conseguem me convencer do que realmente aconteceu no nascimento dele é o próprio Jesus falando com a Luísa, ou o próprio Jesus falando aqui para Maria Cecília Baige, né? É o próprio Jesus, a pessoa realmente verdadeira que eu acredito, né? Que falou e que ditou e que fez a serva de Deus anotar. E a Valtorta. Porque a Valtorta, ela não teve essa visão íntima, mas ela teve uma visão externa, que ela olhou e viu aquilo que Deus mostrou para ela. Então, também são as três místicas que mais eu consigo, assim, conseguir entender tudo, né? O único livro que eu acredito também, mas que eu não trago tanto para o entendimento da nossa comunidade ainda, é o da Ana Catarina Emmerich. Porque a Ana Catarina Emmerich, ela também é igual a Santa Águeda, ela recebeu entendimentos, né? E teve visões como a Valtorta também, mas só que eu acho que ela é mais diferente, não sei, ela está muito distante do que a gente estudou nesses. Tem muita distância. Por exemplo, ela fala muita coisa que não bate. A Ana que ela fala que estava com Maria, ela fala que é a mãe da Maria, mas não é. A Ana que está com Maria, até o máximo que chegou, né, que viveu muito tempo, foi a mestra de Maria lá do templo. Então, a Ana Catarina viu a mestra da Maria com ela e entendeu que era mãe de Maria. Então, traz uma confusão, né, nesse entendimento. Então, aí, por isso que eu até hoje não trouxe a Ana Catarina Emmerich para o meu canal por causa disso. Mas não é porque eu não confio nela, né, porque eu não acredito nela. Eu acredito nela, que ela teve as visões místicas, acredito muito. Se Jesus permitir, eu vou trazer alguns elementos dela, mas o livro inteiro dela, eu tenho receio de, por enquanto, trazer. Esperar para depois, que a gente já estiver bem firmado na Escola da Divina Vontade, a gente traz ela para, de repente, ter alguma outra luz que possa trazer e iluminar. Mas é importante a gente ligar essas místicas todas, é muito importante isso.
Então aqui, eu chorava por ternura ao ver-me em tanta miséria e pobreza, gélido de frio, pois sentia-o muito sensivelmente, tanto mais nessa idade. Tudo isso oferecia ao Pai com lágrimas em satisfação dos pecados de todo o gênero humano, e em particular de todas as delicadezas com as quais meus irmãos tratam o próprio corpo, não podendo suportar incomodidade alguma ou penúria, não só do necessário, mas ainda do supérfluo. Então, olha que interessante. Adorado o Pai Eterno, depois que saí do útero virginal, ofereci-lhe as adorações que lhe são tão gratas, também por parte dos meus irmãos, especialmente dos recém-nascidos. Olha lá, rezou em nome dos recém-nascidos, que coisa linda, meu Deus do céu. Incapazes de adorá-lo por estarem privados ainda do uso da razão. Então, Jesus fez isso em nosso nome. Agradeceu ao Pai, adorou ao Pai no nosso lugar, porque a gente não poderia fazer, porque não tínhamos o uso da razão. Uau, né? Que coisa incrível. Agradeci-lhe da parte de todos, visto que nesta idade não são capazes de fazê-lo. Que bondade, meu Deus. Meu pai aceitou tudo com agrado, por parte de todos foi adorado. Ah lá, por parte de todos os recém-nascidos sem uso da razão, ele foi adorado e considerou a adoração de Jesus como sendo de todos nós, recebeu o agradecimento, foi honrado de tal sorte que se eles morressem antes de chegar ao uso da razão, ou mesmo no primeiro instante de nascidos, sei lá, todas essas crianças que morreram antes do uso da razão foram para o céu, por causa de Jesus. Ou tendo atingido a idade em que podem amar, louvar, adorar, agradecer a Deus e não o fazem por negligência ou malícia. Não obstante, meu Pai continua sendo glorificado pelos atos que eu fiz por eles. Uau, gente, que lindo isso aqui! Sem excetuar sequer um só. E aquela glória que eu lhe prestei no primeiro instante do meu nascimento por todos, embora posteriormente se rebelem contra ele, não poderia mais ser lhe roubada. Então, mesmo que você não tenha depois adorado Jesus, ou a Deus, nunca mais você adorou em Jesus Cristo quando você nasceu. Deus, ele recebeu a sua adoração em nome de, né, em Jesus Cristo. Mesmo que você depois não queira mais adorar a Deus por livre e espontânea vontade, mas alguma adoração chegou até Deus vinda de você, por causa de Jesus. Jesus, misericórdia, como que o Senhor consegue, né? Que coisa linda esse negócio da divina vontade, gente. A divina vontade é que faz isso, sabia? Jesus, ele vivia na divina vontade, totalmente na divina vontade. Por isso que ele fazia isso, porque é Deus, né? Ele é a própria divina vontade em pessoa, mas ele sendo humano, ele podia fazer como humano. Vocês estão entendendo? Quero que vocês entendam. Ah, Aline, não tem graça nenhuma, ele é grande. Ele é grande, ele fez algo grande pelo Pai. Ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. Não, gente. Ele fala para Luísa Picarreta que ele era igual a gente como pessoa. 100% homem. Entendeu? 100% homem. E ele, 100% homem, ele fez na divina vontade. Ele viveu na divina vontade como nós vamos, né, estamos sendo chamados a viver. Ele falou assim, eu vivi totalmente da divina vontade. Totalmente da divina vontade. Então, aquilo que a Nossa Senhora é capaz de fazer, ele também faz. Entendeu? E nós podemos fazer igualzinho ele. É isso que ele quer. Que a gente veja essa pequenez dele como humano, para a gente poder imitar essa pequenez e querer ser igual a ele. E isso não é errado, a gente querer ser igual a ele, porque é exatamente para isso que ele trouxe esse livro, para a gente poder ver o que ele fez e fazer igualzinho. E não ficar com vergonha de fazer achando, não, mas ele é Deus, eu não posso fazer o que ele fez. A minha adoração não vai servir igual a dele serviu. Serve, gente. Igualzinho. Igualzinho. Você tem a mesma capacidade de Jesus. Mentira, não é possível. Sim. Ele fala para Luísa que nós temos a mesma capacidade que ele através do dom da divina vontade. A mesma capacidade que ele. Aline, mas ele é Deus. Eu sei que ele é Deus, gente. Acorda para a vida, ele é Deus. Mas ele tem o conhecimento de Deus que ele está trazendo para nós. Na humanidade dele, nós vamos imitá-la. Nós vamos viver a humanidade dele em nossa humanidade. Ele vai se copiar a humanidade dele na nossa. Ele vai fazer na nossa humanidade a mesma coisa que ele fez na humanidade dele. Nós temos a capacidade de Deus. Ele teve também capacidade de Deus como 100% homem que ele era. Então, esse 100% homem que ele era, nós também podemos, sim, nesse nosso 100% homens, nós podemos amar. Ali, mas ele nunca pecou, a gente peca, a gente já foi pecador, a gente já pecou. E esse pecado que a gente já viveu, já foi apagado, é como se a gente não tivesse pecado. Se você se perdoar,
e aceitou o perdão de Deus e confessou seus pecados diante de Deus, reconheceu o seu nada, você não tem pecado nenhum. Não sei da onde que você ainda acha que você tem pecado. Acorda para a vida. Se você não quer mais pecar, se você já confessou todos os seus pecados, se você já aceitou e confessou o seu nada que você é perante a Deus, não tem pecado mais. Para de ficar pensando nisso. Você começa a ser um outro Jesus na terra certinho, perfeito, a partir do momento que você quer ser. A partir do momento que você fala, eu sou Jesus na terra, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Se você não assumir essa realidade, você nunca vai alcançar. E é uma coisa que precisa você fazer esse processo. Deus vai esperar de você. Vai esperar você querer isso. Só vai alcançar a vida na divina vontade quem alcançar esse entendimento e for longe nesse entendimento. E aceitar viver desse jeito. E assumir essa realidade. Aline, mas eu ainda tenho algumas tentações, eu ainda tenho algumas coisas. Tal. Essas coisas que acontecem, Jesus também teve. E isso não disse para ele que ele não estava agradecendo ao Pai. Entendeu? Jesus, ele era humano como a gente. Ele também tinha essas sensações, sentimentos, todos que nós temos igualzinho. Mas só que ele nunca quis usar contra o Pai para ofender o Pai. Nós também temos capacidade de também nunca usar esses sentimentos e pensamentos para ofender o Pai. Se passar na nossa cabeça, é para a gente poder renunciar. E essa renúncia já diz claramente ao Pai que você o ama mais do que qualquer outra coisa. Acorda para a vida, gente. As pessoas são muito cabeçudas. Nossa, muito cabeçudos para entender isso. Mas vocês têm que entender. Encontrando-me, pois, deitado no chão em tanta miséria, comecei, esposa caríssima, a chorar inconsolavelmente todos os pecados dos meus irmãos. Que já via, aí agora, só porque ele vai falar isso, vai falar, tá vendo? Aí, ó, ele tá falando que a gente peca muito. Ele tá falando dos pecados. Existem os pecados. Se você falar que não existe pecados, existe. Só porque você não quer mais pecar, não quer dizer que não tem outras pessoas que querem e gostem de pecar. Tá bom? Então, você tem que pensar como Deus. Acorda. Pensa como Jesus. Entra na cabeça de Jesus agora. Encontrando-me, pois, deitado no chão, em tanta miséria, comecei, esposa caríssima, a chorar inconsolável por todos os pecados dos meus irmãos, que já via desonrarem e desgostarem ao meu Pai. Então você vai fazer a mesma coisa. Você vai chorar inconsolavelmente por todos os pecados dos seus irmãos, vendo eles desonrarem e desgostarem o Pai do céu. E via que sobre mim deviam descarregar-se todos os flagelos para aplacar a ira, a cólera da ira paterna, juntamente excitadas pela malícia dos homens, dizia o Pai. Então aí você aceita tudo as suas penalidades que Jesus permitir para você. Aceita qualquer coisa que acontecer com você e oferta para poder aplacar a cólera e a ira paterna, né, em direção aos pecados cometidos pelos outros. Ai, Aline, mas eu também tenho que rezar por mim. Não, você esquece de você. Acorda para a vida. Você não reza por você. Deixa que Deus e Jesus já rezou por você. Entendeu? Os méritos que você tem, não precisa mais. Você vai usar os méritos de Jesus por você. Você não precisa mais pedir pelos seus pecados. Você está fazendo um trabalho já na divina vontade em direção aos outros. Só oferte em direção aos outros pecadores. Deixa que Deus, Jesus já rezou por você. Jesus já rezou por você. Ele já aplacou a ira do Pai em direção aos seus pecados. Jesus já expiou os seus pecados. Você vai só aceitar os méritos de Jesus. Você não vai fazer isso por você nem pela sua família. Apesar de que pela sua família você está incluída o pecado dos seus irmãos. Está incluindo a sua família também. Entendeu? Então tudo que você sofrer, qualquer dificuldade, qualquer coisa que você passar de desgosto, amargura, qualquer frustração, qualquer dificuldade que você encontre para fazer qualquer coisa, tudo se oferta ao Pai pelos pecados dos seus irmãos. Aline, mas eu... Não. Para! Você já foi aplacada a ira contra você. Você está aqui na divina vontade. Você já foi resolvido. O seu já está resolvido. Jesus já rezou por você. Ai, meu Deus, me ajuda a entender isso. Fala assim, me ajuda a entender isso, Pai. Pede para Jesus te ajudar. Aí ele reza aqui, Pai muito amado, eis o meu corpo que veio ao mundo para prestar à justiça divina todas as satisfações que quiser de mim. Portanto, descarregai sobre mim os flagelos de vosso furor contra os pecadores. Estou pronto a dar todas as satisfações que vossa justiça reclamar de mim.
Reze igual Jesus, contanto que os pecadores se convertam e vivam. Morra entre sofrimentos, contanto que eles se tornem dignos de viver eternamente convosco no reino que vim agora conquistar-lhes. Ah lá. Tá vendo? Que eles morram entre sofrimentos. Jesus pedindo para que todos morram entre sofrimentos. Aline, que horror! Eu vou pedir para que as pessoas morram entre sofrimentos? Qual o problema? Qual o problema? Sofrer é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você não lê o livro do céu, não? Amor é sofrimento. A Santa Faustina falou assim, o termômetro do amor a Deus, o termômetro que mede o amor que você tem a Deus é o sofrimento. O sofrimento é que faz as pessoas encontrarem Deus e se salvarem. Se você não entender a divina vontade agora, você não vai entender nunca mais. Goste da cruz. Goste de sofrer. Quando você for limpar sua casa e tiver dor nas costas, fala, que bom, obrigado. Se você comer alguma coisa e te der dor de estômago, olha, que bom, obrigado. Se você passa o desodorante e depois de meia hora você tá fedendo de novo, Pai, obrigado. Se você vai no banheiro e não consegue evacuar, Pai, obrigado. Se você... Oh, Pai, obrigado. Qualquer coisa que acontecer, obrigado, oferece. Obrigado, ofereço pelos pecadores, ofereço. Não perca nenhuma oportunidade de oferecer os seus sofrimentos para Deus. Nada. Não deixa de oferecer. Logo cedo oferece, divina vontade, reina na minha vontade, todas as coisas que eu fizer sejam diante dos vossos olhos paternos. Mãe, minha mãe, eu te amo, tu me amo, dá-me agora da vontade divina para minha alma, abençoa que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Oferece tudo o que eu sofri para Jesus. Eu não sou nada e com Deus eu sou tudo e ofereço toda a minha vida, todas as minhas penalidades, tudo que eu vivi na minha humanidade, como Jesus fez, eu quero ofertar. Tudo em prol dos meus irmãos, tudo para poder aplacar a ira do Pai, para poder conseguir a conversão dos pecadores. Reze todos os dias, todos os momentos. Claro que você não vai ficar 24 horas rezando isso, mas oferece logo cedo de manhã e já tem essa intenção dentro do seu coração constante, que é só pensamento, é só comunicar assim, uma faísca de pensamento para Deus, que Ele já entendeu. É entender tudo isso, saber que tudo que você sofre é para a glória dEle, ponto final, que todos os atos que você faz, por mais dificuldade que tenha, é para a glória dEle. Ontem eu tava arrumando, a menina mandou assim, Aline, por favor, arruma pra mim os vídeos em número, coloca número nos vídeos da Conchita, que tá tudo em desordem. Aí eu peguei e falei pra ela assim, mas já tem uma playlist, a playlist tá na ordem. Ela falou assim, ai, tá bom, obrigado. Olha que belezinha, foi super legal. Mas só que eu, na hora, Jesus falou assim, não, vai lá e faz o que ela pediu. Eu falei, ai, Jesus, é ruim, tem que entrar um por um, vai dar mais trabalho. Fiz. Não fiquei com graça, não. Eu sei que é ruim, mas eu fiz. Fui e fiz. Passei pela dificuldade, fiz. Consegui. Entreguei. Por amor a Jesus. Nem foi por amor à moça. Porque ela pediu, mas depois ela ficou tranquila, porque eu mandei a playlist, ela falou assim, que bom, tá na ordem aqui. Ela ficou tranquila. Mas só que daí Jesus falou, não, vai lá, facilita. Facilita. É pra minha glória. Para facilitar o máximo possível para outras pessoas que virem depois, faz lá o serviço. Fui lá e fiz. Mesmo com toda dificuldade chata de fazer. Fiz, não tem problema nenhum. Editar vídeo por vídeo. Entrar um por um, abrir janela por janela. Tem que abrir 3 janelas para fazer cada vídeo para arrumar. Não tem problema nenhum. Preguiça pra quê? Consegui entregar e fiquei feliz. Não tenha preguiça. Pai muito amado, eis meu corpo que veio ao mundo para prestar à justiça divina todas as satisfações. Pai amado, eis aqui eu, filha da divina vontade, que vim ao mundo, chamada para viver na divina vontade, para poder ser Jesus na terra, na minha humanidade, e poder dar a todas as demais satisfações unidas às satisfações dadas por Jesus.
Aquilo tudo que quiseres de mim, toma na divina vontade. Portanto, descarregai também sobre mim o que quiseres de vosso furor contra os pecadores. Estou pronta, Pai, a dar todas as satisfações que vossa justiça reclamar de mim, como também fez de Jesus, contanto que os pecadores se convertam e vivam. Morra entre sofrimentos, contanto que eles se tornem dignos de viver eternamente convosco no reino, que vem agora conquistar-lhes. Morra mesmo que seja com pandemia, fazer o quê? O que eu posso fazer? Né? Atendei, ó Pai, estes meus pedidos e estas ofertas com rescritos de graças. Fazer que todas as criaturas de boa vontade se convertam para vós e glorifiquem eternamente a vossa misericórdia. Uau! Meu divino Pai comprazia-se muito nestas minhas ofertas e aceitava-as com grande prazer, prometendo-me quanto lhe pedia. Aí Jesus agora vai para os braços de Maria, graças a Deus. Deitado ainda na terra, falei ao coração da minha querida mãe, dizendo: agora sim, mãe, pode pegar eu, por favor. Tá vendo? Ele tem que dar ordem para ela pegar. Ela não conseguia abrir a mente, ela não conseguia abrir a mente para pegar ele, enquanto ele não avisou ela, enquanto ele não permitiu. Vocês estão entendendo como ele controla tudo? A Nossa Senhora, ela não pensa por si própria. Ela pensava só o que Deus mandava. Agora a gente vê como que Nossa Senhora era filha da divina vontade, porque ela não fazia nada se Jesus não falasse, faz. Tudo na divina vontade. Mãe caríssima, levantai da terra e recebei em vossos braços o seu unigênito Filho de Deus, e fruto bendito do vosso ventre. Olhai-me e guardai-me como penhor do amor de um Deus para com o homem, segurai-me com arras da redenção humana. O frio cruel que sofro, vença o receio de tocar-me, proveniente de vossa humildade. Ela estava com receio de tocar nele. Tá vendo? Por isso que ela demorou para pegar ele. Ela não se sentia digna de pegar ele. Meu Deus, que mulher humilde é esta, meu Pai do céu? Ela tinha medo de pegar no Deus. Proveniente da vossa humildade, que o frio cruel vai fazer o amor dela se mover em direção a ele. Né? Em vendo ele com frio, ela vai vencer o receio de tocá-lo. Uau! Proveniente de vossa humildade, tão humilde que ela é. Que coisa incrível, Jesus, como o Senhor revela a Nossa Senhora para nós assim incrivelmente. Supere o vosso amor materno e a reverência e a submissão devidas a um Deus humanado. Supere o vosso amor materno a reverência. Tá vendo? Ela tem uma reverência e uma submissão muito grande a Deus, ao Deus humanado. Então, que o amor materno dela supere a reverência e a submissão que ela tem a Deus humanado. Então, que o amor materno de mãe vendo aquela criancinha no chão seja muito maior do que a reverência e a adoração que ela estava fazendo de vê-lo ali no chão e receosa de pegar, porque a minha mão, como que eu vou pegar Jesus na minha mão? Eu sou nada, né? E aí esse sentimento de humildade às vezes passa pra gente, mas que o amor seja muito maior, o amor por Jesus, né, seja muito maior do que nosso medo dele. Tá vendo? É isso que ele espera de nós, que o nosso amor seja muito maior do que o medo que nós temos de pegar. Então muita gente não pega Jesus na mão, na Eucaristia, não quer pegar Jesus na mão, porque isso é medo. Ele não quer esse medo em ninguém. Ele quer que você não tenha medo, que o seu amor supere o medo que você tem de Deus. Tá? Apertai-me ao vosso seio e subministrai-me o primeiro calor, aquele fogo que arde em vosso peito. Tanto que a Luísa e a Santa Faustina, elas pegaram e seguraram Jesus na mão. Foram lá, abriram o sacrário, as duas, e pegaram Jesus. Jesus quis ir na mão delas. A Santa Faustina, Jesus veio na mão dela. Saiu do sacrário, porque era um lugar gelado, e veio parar na mão dela. E ela levou ele para o sacrário de novo. E ele depois veio de novo na mão dela. Por quê? Porque ele quer que o amor da criatura supere toda a reverência que tenha pela Eucaristia. Que ela, pegando Jesus, ela dê um beijinho nele, não tenha vergonha de dar um beijo nele, não queira se sentir indigna. Por amor, o amor não faz você ser indigno. Se você tiver um amor maior do que o seu medo, do que a sua reverência, isso vai ser o que Deus quer de você. Que você tenha um amor. Quando eu pego a Eucaristia na mão, que é dada na missa, eu dou um beijo na Eucaristia antes de comungar. Aline, a sua boca beija seu marido, põe a sua boca em tanta coisa errada. O meu amor por Jesus é muito maior do que tudo isso que você está pensando de ruim.
apertai-me a vosso seio e subministrai-me o primeiro calor, aquele fogo que arde em vosso peito, que foi criado por meu Pai antes do fogo material. Então, o amor que está em você é o amor de Deus, é o próprio Deus. Se você não começar a ver o amor que você sente por Jesus, por mais pequeno que você acha que seja, que esse amor é dele, você só está devolvendo para ele algo que ele colocou em você. Ele fala para Luísa isso, que ninguém tem capacidade de amar a ele. Que a capacidade que ele dá, o amor que ele dá de nós por ele, é dele. É ele que coloca esse amor em nós para que a gente dê para ele. Então, não é nosso. Então, qualquer ato de amor que você tem em direção a Deus é dele. Você só está devolvendo algo que ele colocou em você. Então, apertai-me o vosso seio e subministrai o primeiro calor, aquele fogo que arde em vosso peito, que foi criado por meu Pai antes do fogo material, que é o amor, e que há de ser o primeiro a esquentar-me. Cobri-me com aqueles pobres panos que o vosso amor soube ajustar para o meu serviço, que também envolve amor, né? O que ela fez de preparar os paninhos para ele. E segurai-me em vossos braços, porque estou impaciente de estar separado de você, minha mamãezinha. Por estas palavras interiores, como a dileta mãe se inflamou em desejo de receber-me em seus braços, e quanto amor elas lhe causaram, até que, arrebatada por um e por outro, venceu o temor e a reverência para comigo, seu Deus, e tomou-me nos braços e apertou-me ao peito como filho. Graças a Deus. Melhor me aqueceu o fogo participado do amor divino que estava nela, do que o calor natural. Com que amor e júbilo de coração minha querida mãe me recebeu nos castos braços, pode-se deduzir do grande amor que dedicava a mim, seu filho, da luz superior pela qual me reconhecia como seu verdadeiro Deus e do desejo veemente que lhe ardia no peito de abraçar-me como seu esposo. Então me disse de modo mais digno e excelente as palavras da esposa sagrada. Encontrei aquele que a minha alma ama. Segurei-o e não o largarei. Uau! Não quer dizer que ela me havia perdido, mas que oculto em suas entranhas não havia podido ao seu bel prazer contemplar-me e abraçar-me. Ó esposa caríssima, quantas e quantas finezas o amor materno inventou para comigo, seu querido e amado filho. Eu correspondi ainda que com meu afeto à dileta mãe, se bem que não lhe tirei quase nunca aquela reserva que imprimi em seu espírito, de olhar-me como seu Deus, e esta servir-lhe de ajuda, a fim de que não exalasse a alma, não morresse, tá vendo? Entre as tantas doçuras e consolações, enquanto admirava em mim afabilidade, amor e condescendência da minha parte incomparáveis. Então ele também amou ela tanto quanto ela o amou. Uau, que cena incrível, né? Que a arrebatavam e a faziam enlanguecer de amor, mas contemplava ao mesmo tempo a gravidade e também a majestade, a reserva própria de um Deus. Ela também, né, via ele como Deus, sempre viu ele como Deus, nunca viu ele como um bebezinho simples como os outros. Sempre viu Deus nele. Esta despertava-lhe reverência e temor e moderava o amor para que este não a privasse da vida. Ela moderava o amor, né, por uma graça especial, para que esse amor não a privasse da vida, como teria sucedido sem tal moderação. Essa moderação foi ele mesmo que fez nela, né, porque ela por ela mesma ela não tem capacidade. Ofereci, pois, ao Pai todos os atos e afetos de minha dileta mãe para comigo e os meus para com ela, os quais, sendo de duas pessoas, a ele tão caras e agradáveis, muito me lhe apraziam. Mãe, muito agradável a Deus. Dizia-lhe: recebei, Pai amado, estes mútuos afetos e obséquios que trocamos entre nós, para a vossa honra e glória, em lugar da ingratidão e falta de amor que os meus irmãos têm para convosco. Aí ele oferecendo todo esse carinho, esse amor entre ele e a mãe dele, pelos irmãos que não amam a Deus, pela ingratidão no lugar e as faltas de amor dos meus irmãos têm para convosco, Pai, especialmente aquelas que com tanto desgosto vosso, Pai amoroso, os filhos têm aos pais e os pais aos filhos, né? Então, aplacando o ódio entre pai e filhos, né? Chegando até mesmo a se odiarem e demonstrarem ódio uns aos outros em vez de amor. Tudo o Pai aceitou como agrado, tá vendo? Então, vou parar por aqui. E agradeço a Deus, né, por essa aula maravilhosa. Me perdoem se você não concorda com o jeito de eu conduzir a meditação,
né? Tem pessoas que às vezes têm outras ideias de como deveria ser a meditação desse texto, mas assim, a escola da Divina Vontade é para poder Jesus, né, me iluminar, para ensinar vocês a entender como trazer esse conteúdo para a vida de vocês, como eu trago esse conteúdo para a minha vida. E eu me sinto parte, né, desse amor de Jesus e Maria, sinto parte, né, de Jesus, sendo Jesus humano agora nessa terra, ele querendo isso. Eu faço valer as palavras do livro do céu nos estudos da Escola da Divina Vontade, é isso que eu faço. Então, para você, às vezes, você não entende nada que eu falo, porque você não leu o livro do céu ainda, não é suficiente para poder saber o que Jesus fala em todos os trechos. Mas como eu estudei muito o livro do céu, estudo muito, eu trago o livro do céu na contemplação. Eu trago o desejo de Jesus que ele fala, tudo que ele fala para Luísa, eu trago para você. Então você tem que ficar muito feliz e não chateado. Então, às vezes as pessoas elas não gostam das minhas meditações porque elas não entendem nada, por causa que elas não leram o livro do céu. Mas quem lê o livro do céu depois vai entender essa meditação depois. Então, ouça essa meditação de novo mais para frente, depois que você tiver lido o livro do céu bastante vezes, e você vai falar, nossa, realmente a Aline estava falando certo. Jesus pede mesmo para que a gente viva essa realidade que ela está falando. Do jeito que ela está falando, Jesus pede para a gente ser. E ele pede muito, ele praticamente implora pra gente, para que a gente tenha esse tipo de entendimento. Eu tô só ajudando. As meninas que já estão comigo, que caminham numa velocidade comigo, me acompanhando, elas vão entender tudo que eu disse. Vai ajudar muito elas. Mas eu sei que tem pessoas que estão começando agora, acabaram de chegar no livro, né? Chegaram agora, né, no canal, não vão entender absolutamente nada. Eu sei disso. E aí pode até desanimar achando que vai ser difícil, né, estudar o livro do céu. Mas não, vai desde o início, com calma, né? Pega o livro do céu sozinho em casa e vai fazendo o seu, né, a lição de casa, né? Eu sei que vai demorar para você chegar lá no 36º volume, até lá vai demorar muito, eu sei disso. Mas só que eu não estou fazendo mal para você. Não tô, eu estou facilitando muito para que você possa conseguir chegar mais longe já hoje, né? Conseguir dimensionar isso mais hoje. Eu sei que é muito difícil acreditar em mim, porque você acabou de me conhecer agora, acha que de repente eu não sou ninguém para te dar uma ajuda, que eu estou fazendo tudo errado. Mas só que eu estou sendo o que Jesus pede para eu ser hoje. Eu não posso deixar de ser o que Jesus pede para eu ser hoje. Se eu começar do zero, o estudo, se eu ficar contemplando só esse livro, e nu e cru, sem trazer a divina vontade para ele, eu vou estar traindo Jesus. E eu não posso trair meu Jesus, eu não posso trair o que ele pede de mim. Né? Se ele me fez ter estudado o livro do céu e agora contemplar desse jeito, como eu contemplo, é porque ele quis assim, ele me fez trabalhar nisso, ele trabalhou em mim assim, é ele que trabalhou, não eu. Ele trabalhou em mim para alcançar esse entendimento e trazer para você mais rápido. Então agradeça a Deus em vez de ficar vendo defeito. Agradeça a Deus em vez de ver defeito. Viva na divina vontade. Isso é viver na divina vontade. Agradecer a Deus sem ver defeito nas coisas que o outro faz. Amém? Fiat, Deus abençoe. Até mais.